É interessante você falar nessa distância, porque o Flamengo usava os 2 jogos atrasados que tinha, não é? E dizia, mas daqui a pouco estou chegando líder, daqui a pouco me aproximo, vou chegar lá em cima. E não é bem assim, não é? Hoje a distância já é grande, são 9 pontos, e o Mengão tropeçou. Claro que a gente sabia que uma hora ou outra o Renato Gaúcho teria que mesclar o time, poupar jogadores, assim o fez, e ficou no 1-1 com o Ceará. O Ceará costuma se dar bem quando joga com o Flamengo. Fecha a casa e vai pra cima. Quase empata no campeonato, mas enfim. Empatou. Empatou, um ponto ajuda. Com alguns desfalques nesse domingo contra o Ceará. No Castelão, o Flamengo não apresentou o futebol que vem encantando o Brasil. Inclusive, foi o Vozão quem começou a partida melhor. Vina cruzou para Clebão, que de cabeça assustou os rubro-negros. Do outro lado, a resposta veio nesse chute de Vitinho. Ainda sem muito perigo, camisa 11 arriscou uma bicicleta. Mas se o Flamengo não parecia bem, o Ceará não demorou para acertar o alvo. É bem verdade que primeiro Vina isolou, mas na segunda chance balançou a rede. 1-0. Após sofrer o gol, os cariocas pressionaram. Chances não faltaram, principalmente para Gabriel. Dessa vez o atacante tirou muito de Richard e bateu para fora. Em seguida, o goleiro pegou o chute cruzado. Na melhor das oportunidades, o camisa 9 exagerou na força. Na segunda etapa, o Ceará voltou a atacar, mas quando parecia estar melhor na partida, sofreu contragolpe. Logo aos 5 minutos, Vitinho recebeu o passe de Felipe Luiz para soltar uma pancada e deixar tudo igual. 1-1. Com o empate, os ataques ficaram mais frequentes. Após bate-rebate, Clebão teve a chance de colocar os cearenses na frente mais uma vez. Diego Alves defendeu. Para os rubro-negros, Vitinho arriscou da entrada da área. Na melhor chance alvinegra, Rick driblou Bruno Viana e viu Léo Pereira fazer um milagre para salvar o Flamengo. No contra-ataque, Gabriel deixou Michael na cara do gol. Faltou capricho. Precisando de uma vitória, Renato Gaúcho optou por só colocar Pedro em campo aos 37 do segundo tempo e precisou se explicar para o torcedor. Em primeiro lugar, em qualquer clube que eu trabalhar, quem vai escalar o time sou eu. Depois eu tenho conversado quase que diariamente com o Pedro, falei outro dia mesmo, tive uma conversa muito boa com ele. Falei que é um jogador que tem muitas qualidades e é um jogador novo, futuramente ele vai estar na seleção brasileira sem dúvida alguma. Só que hoje também ele joga numa posição que tem o Gabigol e eu sempre falo pro meu grupo, hoje em dia até difícil você escalar a equipe do Flamengo, pela qualidade de jogadores. E, infelizmente só pode jogar 11. Nos minutos finais, a melhor tentativa saiu dos pés de Vitinho, mas não foi suficiente. Com o pontinho conquistado, o Flamengo entrou momentaneamente no G4. Mas o Bragantino, que ainda joga hoje, pode ultrapassar os cariocas. Já o Ceará igualou a campanha que fez no primeiro turno de 2020. E agora tem mais 2 jogos para superá-la. Eu acho que nós fizemos um grande jogo, tivemos muito próximo da vitória, mas infelizmente não veio. Somamos um ponto importante. 2 jogos de fechar o turno, a gente já repete a mesma pontuação do ano passado. Os cearenses só voltam a campo no domingo, quando enfrentam o América Mineiro em Minas Gerais. Já o Flamengo vai precisar virar a chave. Renato Gaúcho reencontra o Grêmio pelas quartas da Copa do Brasil, quarta-feira, no Rio Grande do Sul. Todo mundo sabe que eu sou gremista, gosto muito do grupo que está lá. Mas eu, acima de tudo, sou um profissional. Tenho o maior respeito, o maior carinho por todo mundo. Mas quarta-feira, juntamente com o meu grupo, nós vamos jogar contra o Grêmio. E a gente vai buscar o resultado que nos interessa. Denilson, claro que o Ceará tem todos os méritos, abriu o placar, depois o Vitinho foi lá e fez o gol de empate. Mas é a questão do Pedro, porque todo mundo reclama que o Pedro deveria estar jogando. É que o Gabigol é um titular mais do que absoluto, e isso o Pedro também sabe. Agora, num jogo como esse, as pessoas perguntam, será que não tinha espaço para o Pedro? Será que não era jogo para ele? Enfim, ficou essa questão, o Renato Gaúcho não deve gostar do Pedro. Na verdade, eu acho que ele queria testar mais jogadores de velocidade como Vitinho e Michael, é o que eu penso.
para, em alguma eventualidade, poder usar melhor esses jogadores. Não sei se foi essa a ideia, não sei, honestamente. Você fazendo a pergunta, eu já pensei que eu falei, mano, vai pôr o Pedro aonde? Se você pega os números do Gabigol, falam por si só. Aí Bruno você vai Henrique. Você vai botar o Pedro aonde? Então, assim, a missão do Renato, e eu acho que de todos os treinadores aí num geral, é você manter o elenco com confiança, você fazer com que o cara se sinta importante dentro do elenco. E aí esse tipo de situação, de você, nada contra o Ceará, que vem fazendo um campeonato interessante, o Guto deve ser um dos treinadores mais longevos aí no cargo e tudo mais, tem o Vina, que é o grande responsável aí do bom momento da equipe, que ele voltou, né? Ele ficou um tempo sem jogar, enfim. Mas o trabalho do Renato Gaúcho é fazer com que Vitinho, com que Michael, o próprio Pedro, que esses caras se sintam importantes dentro do elenco. Tanto é que as alterações dos jogos, quando eles estão no banco de reserva, normalmente são eles que entram nos jogos. E aí ele teve a oportunidade não o caso do Pedro que entrou no segundo tempo, mas o caso do Michael e do Vitinho, a oportunidade de jogar como titular. Mas é isso que a torcida, quando vê um resultado de 1-1, ela reclama. Por que já não sai? De repente, não testa. Mas assim, no Flamengo, lembra com o Rogério Ceni? Por que ele não coloca Pedro e Gabigol juntos? A torcida chegou a pedir por isso. Agora, eu acho que vai muito na onda do resultado. Se o Flamengo tivesse vencido, de repente, virada por 2-1, ninguém ia falar nada sobre isso. E outra, assim, dentro das características dos caras, né? Dos caras que eu falo, o Gabigol e o Pedro. O Gabigol ainda consegue jogar mais fora da área, consegue jogar pelos lados do campo, agora o Pedro não. O Pedro é a referência de área. Então, ou você tem que tirar o Bruno Henrique, tirar a Arrascaeta, tirar alguém para colocar o Pedro aí para jogar como referência e deslocar um pouco o Gabigol. Mas convenhamos que essa é uma tarefa que todo treinador adoraria, né? Ter só qualidade no time titular e também nos reservas. A gente vai falar do São Paulo. Vai lá e se consagra no final. Quantas vezes a gente já viu isso? Quantas vezes? Um monte, né? Então, aí o cara vai jogar 10, 15 minutos e a gente vai exigir que ele resolva? Porque antes ele já resolveu? Aí eu discordo. Diga lá, professor. Não, o Prates falou que não acredita que haja má vontade do Renato. Eu também não acredito que haja má vontade. Agora, talvez esteja faltando um olhar um pouquinho mais carinhoso. E levar em consideração isso que o William falou. Poxa, quem é a bola da vez para recuperação hoje no Flamengo? É o Pedro. Quem é o técnico que mais entende isso? É o Renato. É o cara que chama. Fez isso com o Michael, fez isso com tanto jogador que nem tem a condição técnica do Pedro, e o Renato fez essa aposta. Fez agora com o Rodinei, no jogo anterior. Ele escala o Rodinei. Por que ele escala o Rodinei? Porque era um jogo propício para aquilo, para trazer o Rodinei de volta, para o Rodinei se sentir reinserido no grupo. Todo mundo gosta do Rodinei, não é essa a questão. É a questão dele ser reinserido aos olhos de todo o rubro-negro, aos olhos da comunidade rubro-negra. Então, nesse sentido, a gente espera isso do Renato. Primeiro porque o histórico do Renato é de um grande psicólogo também, nesse sentido do técnico que entende as cabeças. E segundo que o Renato, como jogador, ele deve se lembrar que na Copa de 90, quando a vaca estava indo para o brejo contra a Argentina, o Lazzaroni bateu no joelho dele e falou assim, aquece que você vai entrar e salvar a pátria. Então ele já sentiu isso na pele também. Ele sabe quanto é duro você ser chamado para fazer milagre em pouco tempo. E acho que está faltando um pouco mais de carinho para o Renato nesse sentido. Ontem, mais tempo do Pedro em campo seria um carinho muito bem-vindo nesse processo. Isso não aconteceu. Principalmente num dia em que o Flamengo tinha desfalques importantes, como Arrascaeta, Bruno Henrique, etc. E num dia em que o Flamengo não estava vencendo o jogo. Exato. Precisava de